A igreja nos convida a viver nesse tempo forte de conversão aquilo que é o específico da nossa vida cristã, a nossa união, a nossa conexão a Jesus. Quanto mais Jesus viver em nós, maior será a nossa condição de ser cristão. Esta presença de Deus na história é através de nós. A gente sabe que são os nossos excessos que impedem muitas vezes de nós nos transformarmos em verdadeiros cristãos. São os excessos da vida que fazem parte de nós, né? Há uma mística interessante que é para a gente viver na quaresma, que é a mística do sacrifício, do jejum, da oração. Quando a igreja nos propõe o jejum, a oração, o sacrifício, outra coisa ela não quer senão nos dar a oportunidade de julgar fora um pouco dos nossos excessos. Todo mundo sabe o que é uma viagem com muitas malas, né? Como a gente fica cansado só de carregar tanta bagagem. Às vezes na vida vai acontecendo muito a mesma coisa. Nós vamos ficando pesados à medida em que a gente vai vivendo. Nós vamos ficando com excessos. E de vez em quando, o sacrifício, o jejum, a oração, vai nos sinalizando para aquilo que a gente precisa deixar. O sacrifício por ele mesmo não tem sentido. Ele está sempre em vista de um bem maior. A restrição de hoje me ensina uma disciplina que é necessária para a vida cristã. Disciplina é uma palavra que nós deixamos de viver muitas vezes. Nós não queremos muita disciplina, por quê? Porque a disciplina vai exigir de nós. Se você se compromete a ter uma regularidade, se você, por exemplo, se você se compromete a dormir um pouco mais cedo, você vai ver que você vai ter que fazer sacrifício, porque nós somos estimulados demais para a gente ficar acordado até tarde. E a disciplina de dormir cedo, ela faz bem demais ao coração, ela faz bem demais à saúde, você vai ter um coração mais saudável. Os médicos nos ensinam que muitos problemas cardíacos estão diretamente ligados à falta de sono. O estresse, a depressão, nascem muitas vezes de um jeito irregular de viver. Veja bem que na quaresma a gente se exercita no sacrifício, mas isso deveria acompanhar a nossa vida toda. E a igreja é sábia quando ela nos propõe essas regras, esse jeito interessante de lapidar os excessos. Quaresma é um tempo de julgar fora um pouco dos nossos excessos. Julgar fora um pouco daquilo que está nos pesando, né? Eu me lembro que nós sempre tínhamos o hábito, quando terminava o ano, quando a gente ia mudar de série, né? Que a gente pegava os livros velhos que não iam ser mais usados na escola, a gente sempre dava um jeito de passar aquilo tudo para frente. Alguém vai precisar, e a minha mãe sempre nos ensinava isso. Esse livro você não precisa mais, então passe para quem você precisa, para que possa chegar o novo. Porque senão a gente não tem espaço na mochila, não tem espaço na bagagem para tanta coisa, não é verdade? Muitas vezes na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós deixamos de receber a novidade é porque a gente insiste em manter os pés naquilo que é velho. O comportamento é a mesma coisa. Se a gente precisa ter uma nova postura diante da vida, nós precisamos dar um jeito de jogar fora aquela postura antiga, porque senão o novo não vai prevalecer. E a igreja nos ensina que nós temos todo um instrumental de vida cristã para nos ajudar a lapidar esses excessos. A Eucaristia, a presença real de Jesus, a oportunidade que nós temos de nos configurar ao Cristo, ao receber a Eucaristia em mim, eu me transformo naquilo que recebo. Isso é lindo. Jesus é vivo no meu coração toda vez que eu me aproximo do altar do sacrifício. A confissão, quando eu jogo os meus pecados fora, né? Quando eu conto para o sacerdote os pecados, os meus pesos, e dele recebo a absolvição, estou recebendo uma nova certidão de nascimento. É como se Deus tivesse me dado a oportunidade de nascer de novo. Todos os meus pecados estão absolvidos. E ali eu recebo uma oportunidade de vida nova. A oração, seja através da palavra, ou seja através das orações tradicionais, seja através da oração espontânea,
são conexões que eu posso viver com o coração de Deus. Eu fico muito assim motivado a falar disso. Nós estamos cada vez mais deixando a palavra de Deus de lado, né? Não faz parte muitas vezes da nossa vida. Nossa vida corrida, nós não temos mais aquele tempo de parar, de refletir o evangelho do dia. Eu me recordo que no meu início de caminhada, esse era um hábito que eu gostava de ter todos os dias de manhã. Meditar o evangelho do dia. Não significa a meditação da missa, aquele momento da missa. Não, um momento à parte. Geralmente quando a gente vai para a missa, nós já temos que estar no clima do evangelho do dia. Gente, isso não custa nada. Às vezes 2 minutos são o suficiente para nós fazermos a leitura do evangelho. De manhãzinha, logo quando nós acordamos. Tomar o conhecimento com a palavra que a igreja elegeu para nortear todos os cristãos no mundo inteiro. Ao ler o evangelho do dia, você está em comunhão com toda a igreja do mundo. O mesmo evangelho que está sendo pronunciado aqui, que está sendo proclamado aqui, está sendo proclamado na Europa, na Ásia. Nós estamos em comunhão. E esta palavra de Deus é um referencial para a minha transformação. Qual é o nosso modelo de conversão? É Jesus. Jesus é o nosso referencial humano, é nele que nós prestamos atenção. Queremos ter um coração semelhante ao dele. E a melhor maneira de conhecê-lo é através da palavra. Toda a pregação da igreja gira em torno da palavra. Nós anunciamos Jesus vivo e ressuscitado. E um dos lugares em que nós temos esta ressurreição, esta presença viva, é a palavra. Então você vai ver que durante a quaresma você pode intensificar. Não significa que é só na quaresma. Na quaresma nós intensificamos essas oportunidades que Deus tem de entrar na nossa vida, de agir no nosso coração, de mudar o nosso jeito de ser. Você pode ter certeza que muita coisa vai ficar melhor na sua vida à medida que você permitir que Deus seja em você. Pode observar, minha gente. Geralmente os nossos sofrimentos nascem de regiões da nossa vida e do nosso coração onde Deus está ausente. Porque se Deus não preenche o espaço, nós vamos dar um jeito de preencher com aquilo que é humano, com aquilo que é frágil. E geralmente aquilo que é humano e frágil não nos sustenta durante muito tempo. Agora, aquilo que é humano e frágil, mas está sob o comando de Deus, este vai durar. Por quê? A bênção e a graça de Deus nos sustenta nessa hora. Eu continuo tendo todos os pecados do mundo, todos os limites do mundo, você também. Mas a certeza de que Deus está, que nós não nos perdemos de Deus, é que nos dá garantia para a gente não deixar de continuar. E a quaresma é esse tempo especial que a igreja nos chama, nos abre os olhos para aquilo que nós estamos deixando de lado. E é sempre bom a gente tomar consciência daquilo que nós estamos esquecendo da nossa vida cristã para que a gente possa reassumir. Reassumir esses compromissos com Deus é dar a Ele a oportunidade de continuar agindo e trabalhando em nós. Lembrando que o que eu digo a você é para mim também. Eu não estou dando fórmulas prontas, mágicas, não. Tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós falamos aqui, a partir da vida das pessoas, a partir desta vida partilhada que nós temos aqui no programa de direção espiritual, é antes de tudo um exercício que eu também preciso viver. Todos nós estamos neste mesmo barco e precisamos colocar este barco em alto mar. Porque é assim que Deus nos quer, navegando para águas cada vez mais profundas. Padre Fábio, Deus age sem que as pessoas peçam? Interessante a pergunta, né? Porque essa pergunta ela é bastante abrangente. Ela gira em torno de várias questões importantes que nós precisamos ter clareza na nossa vida de cristão. Você que é pai pode me ajudar a responder. Quando você ama o filho que você tem, e você percebe que ele está diante de uma necessidade, você espera o filho pedir? Como é que funciona o seu coração? Eu, particularmente, sempre que eu tenho alguém do meu lado que está necessitando de alguma coisa, eu não espero pedir.
Porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade danada de pedir. Quando se trata de oração, Deus nos atende o tempo todo porque Deus não tem variações de vontade, minha gente. Isso é muito interessante. Às vezes o jeito como nós rezamos, de ficar pedindo a Deus as coisas, nos dá a impressão de que Deus é um velho caduco, que ele não sabe das necessidades do mundo, então a gente tem que ficar insistindo com ele. Oração não é isso. Oração não tem significado quando nós acreditamos que Deus é um velho caduco e que eu fico mostrando para ele o que é bom no mundo, o que precisa ser feito. É claro que nós temos o direito de pedir, mas Deus não atende mais, não atende menos quando nós pedimos ou não. O pedido, ele acalenta o coração. Mas o que faz a oração ter eficácia, a resolução, né, digamos assim, a solução do problema que eu apresento para Deus, ela só acontece no momento em que a graça de Deus, que sempre desejo de que o ser humano seja feliz, se encontra com um ser humano que verdadeiramente quer ser feliz. Pedir a Deus proteção, por exemplo. Eu peço a Deus que me proteja todos os dias, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Então, o pedido que eu faço está diretamente unido a uma responsabilidade que eu tenho de olhar para os dois lados, de não expor a minha vida ao risco, de não ficar fazendo nada que seja perigoso contra a minha vida. Agora, o grande problema, meu querido, é quando nós acreditamos que Deus obedece às nossas ordens. Eu, particularmente, tenho muito, mas muito receio com esse tipo de oração. Nós determinamos, Não, nós não determinamos nada. Nós pedimos. Se vai acontecer ou não, vai ser fruto do que Deus já nos concedeu com o encontro da vontade humana. Mesmo porque o jeito de rezar, ele pode gerar ateísmo. Se eu peço, por exemplo, para que Deus acabe com a fome na Somália, mas eu não faço nada para terminar a fome na Somália, Deus fica desmoralizado. Porque como é que Deus pode exterminar a fome de um povo, senão pela própria mobilização do povo? Ou daqueles governantes que são responsáveis por criar uma vida mais digna e mais humana para aquele país? Deus fica desmoralizado, porque a gente pede, a gente faz o nosso pedido, mas a gente não faz a nossa parte. Então, Deus faz sem que a gente peça? Faz. Deus está sempre atento para a necessidade humana. Nós pedimos porque é bom formular o que a gente precisa. Mas ao formular o que a gente precisa, a gente não pode ter aquela sensação de que nós estamos dando ordens a Deus. Não. Ninguém tem autoridade para dar ordens a Deus. O que a gente faz, gente, é através de uma atitude humana determinar que a bondade de Deus encontrará lugar no nosso coração. É aquela velha história do bom samaritano. Aquele homem está caído, todo machucado, e Deus está ali do lado dele, esperando que alguém faça. Deus não tem como recolher o doente do chão. Deus tem como dar a saúde, mas aquela atitude de recolher o doente do chão, ela tem que ser humana. Passa um sacerdote, finge que não viu. Passa um levita, finge que não viu. Até que passa um samaritano. Passa um samaritano, ele se compadece e ele faz aquilo que Deus queria que o sacerdote fizesse, que o levita fizesse, mas que ninguém fez. E interessante que o dono da pensão também tem um papel primordial na solução do problema daquele que está caído. Outro dia eu estava vendo um professor dizendo, um professor de filosofia, que a quantia que ele deixa para pagar não é nada perto do que verdadeiramente custaria cuidar daquele doente. Então o samaritano, ele faz uma caridade, mas o dono da pensão está fazendo também. Porque o dono da pensão é que vai cuidar daquele rapaz que está ali caído. Então veja bem, não adianta eu ficar ajoelhado do lado do doente falando, oh meu Deus, cura a doença dessa criatura, se eu não pego e não levo ao médico. Então pedir não é o suficiente. Há uma ação, um desdobramento que nasce do pedido que eu faço. Cada vez que nós professamos a fé na providência de Deus, nós estamos professando também a fé na responsabilidade humana. E às vezes a oração que a gente escuta
nos dá a impressão de que Deus é um velho caquético que não sabe de nada mais na vida. A gente fala, oh meu Deus, essa mulher tão boa, Jesus, cura o coração dela, cura ela dessa doença. Como se Jesus não soubesse que ela é uma pessoa boa, como se Jesus, né? Como se eu soubesse, Deus não. Então a gente tem que pedir, porque faz bem ao nosso coração. Mas no momento que a gente pede, a gente tem que se comprometer com a parte do milagre que só nós poderemos fazer. Então o meu pedido, ele é mais honesto à medida em que eu viabilizo aquilo que eu peço. Faça a minha parte. É como você ir pedir ao seu pai o carro dele emprestado. Mas a gente espera que no mínimo você saiba dirigir. O que adianta o seu pai emprestar o carro se você não vai dirigir? Se você não tem competência para dirigir o carro? Então, cuidado com aquilo que você pede para Deus. Porque às vezes que aquilo que você pede para Deus não está acontecendo, é porque você ainda não tem competência o suficiente para fazer a sua parte. Você já prestou atenção que às vezes a gente pede a Deus para nos fazer paciente? Tem umas coisas que eu não ando pedindo mais não, viu? Que ele faz, ele manda a situação. Eu de manhã de repente faço lá, meu Jesus, me ajuda a ser paciente. Aí tudo bem. Meia hora depois vem aquele... já entendeu tudo. Aquele chá de poejo, como diz lá em Minas Gerais. Uma pessoa quando é enjoada demais, a gente chama de chá de poejo. Você já tomou chá de poejo? Uma das piores coisas que tem no mundo, gente. De ruim. Não é, dona Ana? Ruim demais, chá de poejo. Então, quando você está com aquele chá de poejo, que mede 1 metro e pouco do seu lado, conversando fiado na sua cabeça, te enchendo o saco, falando e conversando, e papapá, tirando a sua paz, aí você lembra que você rezou de manhã, pedindo a Deus que lhe desse paciência. Jesus, me faz paciente. Mas ela não quer ser incomodada. Como é que vai ficar paciente se não passar pela experiência de encontrar um chato no meio do caminho e ter paciência com o chato? Aí depois pede a Deus, meu Jesus, me faça generoso. Tá certo? Mas aí você começa a esbarrar nos pobres toda hora. Você podia me ajudar aqui? Às vezes nem é financeiramente não. Me ajuda a resolver esse probleminha. Agora não posso, não tem tempo. Mas de manhã pediu para ser generoso, para ter um coração bom. A jaculatória que a minha mãe ensinou para a gente quando era pequeno. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Cuidado, viu, na hora que você reza. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele faz e às vezes não acontece, é porque você ainda não teve coragem de colocar a sua parte na história. Que dá trabalho mesmo, gente. Oração é via, vai e vem. Deus não faz tudo por nós, não. Existem coisas que só Deus pode fazer e existem coisas que só nós podemos realizar. E Ele não vai ficar se metendo naquilo que é nosso. A responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu peço é minha. Senhor, mata a minha fome, não me deixa passar fome. Aí Ele te dá saúde para você trabalhar. Senhor, não me deixe morrer doente. Ele te dá saúde, mas agora vai cuidar. Senhor, me faça paciente. Ele te dá um chato de galocha para você ter paciência com Ele e exercitar-se. Senhor, me faça generoso. Ele vai colocar um monte de pobre, de gente necessitada do seu lado, e você vai ter que reagir diante do que você rezou. Então, Deus faz quando a gente não pede? Faz. Faz quando a gente pede? Faz também. Só que tem um detalhe. Em tudo que Ele faz, sem que a gente peça ou quando a gente pede, Ele vai nos pedir uma outra parte daquilo que a gente rezou. Se a gente pediu a Ele, pode ter certeza que Ele também vai pedir alguma coisa para nós. Quantas vezes nós perdemos a fé em Deus porque Deus não fez o milagre como nós queríamos? Mas cuidado, às vezes o verdadeiro milagre você ainda não viu. O verdadeiro milagre não era a cura daquela pessoa. Eu sempre tenho isso em relação ao Padre Léo. Padre Léo, todos nós rezamos pela cura do Léo. Quem não rezou pela cura do Léo? Todos nós rezamos. A gente apressadamente poderia dizer, a cura do Léo não aconteceu. Não aconteceu como nós pedimos. Concorda comigo? Ele não viveu, ele não sobreviveu ao câncer. Mas e o que aconteceu no coração do Léo durante o processo da doença dele? Você não acha que a sua prece chegou aos ouvidos de Deus e que Deus curou o Léo
da melhor forma como ele precisava ser curado antes de deixar esse mundo? Minha gente, é muito relativo. Viveu 20, viveu 30, viveu 50, viveu 40. Nós somos muito apegados. Nós somos muito apegados à realidade concreta, carnal, material. O Padre Léo faz uma falta danada na evangelização do Brasil. Eu concordo. Faz falta na minha vida. Quantas vezes na minha vida eu desejei isso depois da partida dele? Muitas. Mas eu não posso me apegar ao meu desejo, às minhas necessidades. O tempo que ele viveu foi o tempo que Deus precisou dele aqui. E eu fico maravilhado de pensar que a nossa oração pode não ter surtido efeito do jeito como nós queríamos que surtisse, mas surtiu de outras formas. É muita pretensão nossa achar que Deus vai fazer o que a gente determinou. A maneira mais bonita que nós temos de rezar é entregando a Deus a situação e que agora Ele cuide. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos buscar o tratamento, nós vamos agilizar as nossas coisas, nós vamos dar entrada na documentação, nós vamos buscar os nossos direitos, nós vamos lutar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas vai chegar um momento em que nós vamos precisar deixar que a graça e a ação de Deus nos atinja como Ele decidiu. É muito cansativo, minha gente. Eu fico vendo isso na minha vida. Como muitas vezes é cansativo. E o processo se torna ainda mais cansativo quando eu quero ter tudo nas minhas mãos. Quando eu não sei delegar. Quando eu não sei confiar naquele membro da minha equipe. Pode observar como nós muitas vezes ficamos exaustos, cansados demais, porque nós insistimos em tomar conta de tudo. Nós não sabemos delegar. Não sabemos atribuir responsabilidades. Agora você já imaginou? Se até na nossa oração nós temos dificuldade de entregar a Deus, coloca nas mãos dele. Você não sabe no que vai dar. É fé. Porque se você soubesse no que daria, aonde você chegaria, o que seria, você não precisaria ter fé. Ter fé é você colocar na mão do outro e você acreditar que ele vai fazer. Como ele vai fazer? Você precisa ter fé. Você vai confiar. Muitas vezes as nossas insatisfações são geradas ali. Quando nós entregamos a Deus o pedido, mas já damos a Ele o manual de instruções de como nós queremos que aquele pedido seja atendido. Deus não é uma bula de remédio que pode ser lida e pode ser facilmente compreendida. Deus é mistério. A revelação de Deus na história são indícios do que Ele é, para que a gente possa chegar a essa verdade. Mas Deus é preservado no seu mistério. A sua ação no mundo é sempre misteriosa. Aqui, agora, nesse momento aí, no seu coração, alguma coisa pode estar acontecendo. Algum milagre pode estar sendo realizado agora, porque você resolveu deixar Deus agir. Pode ser que você esteja nervoso demais, preocupado demais com o que vai ser, com o que vai acontecer. Pode ser que você esteja desperdiçando muitas energias. Pode ser que você esteja rezando por uma pessoa e você esteja apavorada porque essa pessoa pode morrer a qualquer momento. Pode ser que você esteja com medo de perdê-la. Confie. Deus está do seu lado, não se sinta só nessa hora. O pior sentimento que nós podemos ter na vida é solidão, minha gente. E Deus quebra esse sofrimento, esse sentimento, cada vez que nós, de maneira madura, nos aproximamos dele, estendemos as mãos e acreditamos que ele sempre tem uma alegria para nos oferecer, um crescimento a nos proporcionar. É fé. É a oportunidade que nós temos de dar a Deus o direito de comandar a nossa vida. De nos ajudar neste processo de travessias, de andanças. Nós precisamos chegar lá. Deus quer a nossa maturidade, Deus quer o nosso crescimento. Mas para a gente chegar lá, nós precisamos segurar na mão dele, nós precisamos confiar que o lugar para onde ele vai nos levar é melhor do que o lugar onde a gente está hoje. Não tenha medo disso.
Coloque-se nas mãos de Deus. Coloque as realidades que você acha que estão pesadas demais sobre você. Confie. É sempre bom a gente saber que alguém muito mais competente do que nós está cuidando daquilo que nós não sabemos cuidar sozinhos. Isto é Deus. Muito mais competente do que nós. Porque só Ele sabe o que verdadeiramente pode fazer feliz o nosso coração. E eu desejo poder lhe encontrar assim, nesse processo de luta. Cada um lutando no seu tanto, né? O seu canto, o seu tanto, naquela parcela de luta que a vida nos pede. A luta modifica, né? Há dias em que você vai ter que lutar contra você mesmo. Aliás, eu cada vez me convenço mais, se existe alguém que pode verdadeiramente nos destruir na vida, somos nós. Porque nós é que damos as regras. Nós é que ditamos as regras. Ah, padre, não é bem assim. Venha viver aqui em casa para ver. Não. Quando você vai para viver as regras com os outros, você leva as suas regras pessoais. É dessas que eu estou falando. Porque quando nós temos as regras particulares modificadas, de maneira que a gente esteja sempre agindo em benefício para o nosso crescimento, para as nossas superações, vai ser muito mais fácil lidar com as regras do grupo. É por isso que a conversão é, antes de qualquer coisa, um acontecimento pessoal. Depois você vai até ter repercussões sociais da conversão que você viveu. E que está vivendo, né? Que a conversão não termina. Mas este primeiro momento é pessoal. É Deus esbarrando na nossa história, de alguma maneira nos incomodando, né? Criando dentro de nós aquele incômodo bom, que é aquela sensação de inadequação, que vai dando a gente a oportunidade de fazer a purificação de tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre os outros, a maneira como nós nos interpretamos, né? É interessante como Deus modifica isso. Quem está dentro de um processo de conversão, na verdade, está modificando também a maneira como se compreende. Quantas vezes na vida você se interpretou de maneira tão fechada, tão mesquinha? Quantas vezes na vida você deixou de alcançar vitórias, de chegar a lugares mais distantes, porque você se interpretou fraco demais? Não é assim? Quantas vezes você se interpretou com desprezo? Quantas vezes você não acreditou em você? E isso é determinante. Deus modifica isso, né? Porque Ele coloca um otimismo, um amor próprio maior. Ele ilumina a nossa consciência de forma diferente. E aí, de repente, a gente começa a ousar um pouco mais, a gente vai alcançando um pouco mais de coragem para vencer essas batalhas terríveis que nós precisamos vencer todos os dias. Há dias em que a gente precisa lutar um pouco mais. Há dias em que a gente tem o direito do descanso. Mas você pode ter certeza que a dinâmica da luta não vai terminar. Ainda hoje mesmo, conversando lá em casa, né? A gente falava sobre isso. Como é difícil na vida a gente conseguir, a gente viver essa tranquilidade de você saber que você está fazendo a coisa certa. E é por isso que no momento em que a gente perde a estribeira, né, como a gente diz, né, quando você sente que você se deslocou do lugar em que você deveria estar, quando você abaixa a sua expectativa, ou quando você deixa de sonhar grande para você, quando você se reduz àquela pior parte que você tem, fica uma sensação de desconforto. E é aí que o processo de Deus em nós vai se acelerando cada vez mais. Quando você permite que essa inquietude gere uma atitude. Então tá bom. Eu olho para a minha vida, descubro que de vez em quando eu esqueço de quem eu devo ser, me nivelo por baixo, sou um ser humano qualquer, ajo de qualquer jeito, trato mal as pessoas, me perco do equilíbrio, me distancio do referencial de bondade que eu quero viver. E aí, no momento que você reconhece isso, você assume sua verdade e você constrói uma atitude que possa restaurar o que você estragou, que possa consertar o que você machucou. Porque é luta.
Não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é fácil. Não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos. Tanto é que você se irrita com facilidade toda vez que alguém aponta um defeito seu. Não é verdade? É ruim mesmo. Alguém olhar para você e dizer, você faz isso mal, ou te ofender. Mas é horrível quando a gente está aprendendo alguma coisa, não é verdade? Quando você está num processo de aprendizado e o outro vem e desmoraliza o pouco que você já sabe. Ah, só isso que você sabe? É horrível. Toda vez que alguém toca na nossa fragilidade, é natural que a gente reaja com sofrimento. Agora, você não pode fugir disso. Se você tem dificuldades de ouvir os defeitos que você tem pela voz do outro, tenha coragem de ouvir pela sua voz. Olhe para você mesmo, não tenha medo disso. É você, é sua verdade, é seu projeto. Você não é outro. Por mais esforço que você fizer, você não vai ser outra pessoa. Por mais plástica que você faça, por mais que você queira mudar o seu rosto, o seu corpo, você não vai ser outra pessoa. A sua essência está aí, com defeitos, com possibilidades. Agora, a partir do que você é, pode nascer um ser humano grande. Isso não tenho dúvida. Quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso? Quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes, e ficaram bonitos e ficaram viçosos no jardim humano. Por quê? Porque não tiveram coragem, não tiveram medo de ouvir pela própria voz os piores defeitos que têm. E eu desejo poder lhe encontrar assim, nesse processo de luta. Cada um lutando no seu tanto, né? O seu canto, o seu tanto, naquela parcela de luta que a vida nos pede. A luta modifica, né? Há dias em que você vai ter que lutar contra você mesmo. Aliás, eu cada vez me convenço mais, se existe alguém que pode verdadeiramente nos destruir na vida, somos nós. Porque nós é que damos as regras. Nós é que ditamos as regras. Ah, padre, não é bem assim. Venha viver aqui em casa para ver. Não. Quando você vai para viver as regras com os outros, você leva as suas regras pessoais. É dessas que eu estou falando. Porque quando nós temos as regras particulares modificadas, de maneira que a gente esteja sempre agindo em benefício para o nosso crescimento, para as nossas superações, vai ser muito mais fácil lidar com as regras do grupo. É por isso que a conversão é, antes de qualquer coisa, um acontecimento pessoal. Depois você vai até ter repercussões sociais da conversão que você viveu. E que está vivendo, né? Que a conversão não termina. Mas este primeiro momento é pessoal. É Deus esbarrando na nossa história, de alguma maneira nos incomodando, né? Criando dentro de nós aquele incômodo bom, que é aquela sensação de inadequação, que vai dando a gente a oportunidade de fazer a purificação de tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre os outros, a maneira como nós nos interpretamos, né? É interessante como Deus modifica isso. Quem está dentro de um processo de conversão, na verdade, está modificando também a maneira como se compreende. Quantas vezes na vida você se interpretou de maneira tão fechada, tão mesquinha? Quantas vezes na vida você deixou de alcançar vitórias, de chegar a lugares mais distantes, porque você se interpretou fraco demais? Não é assim? Quantas vezes você se interpretou com desprezo? Quantas vezes você não acreditou em você? E isso é determinante. Deus modifica isso, né? Porque Ele coloca um otimismo, um amor próprio maior. Ele ilumina a nossa consciência de forma diferente. E aí, de repente, a gente começa a ousar um pouco mais, a gente vai alcançando um pouco mais de coragem para vencer essas batalhas terríveis que nós precisamos vencer todos os dias. Há dias em que a gente precisa lutar um pouco mais. Há dias em que a gente tem o direito do descanso. Mas você pode ter certeza que a dinâmica da luta não vai terminar.
Ainda hoje mesmo, conversando lá em casa, né? A gente falava sobre isso. Como é difícil na vida a gente conseguir, a gente viver essa tranquilidade de você saber que você está fazendo a coisa certa. E é por isso que no momento em que a gente perde a estribeira, né, como a gente diz, né, quando você sente que você se deslocou do lugar em que você deveria estar, quando você abaixa a sua expectativa, ou quando você deixa de sonhar grande para você, quando você se reduz àquela pior parte que você tem, fica uma sensação de desconforto. E é aí que o processo de Deus em nós vai se acelerando cada vez mais. Quando você permite que essa inquietude gere uma atitude. Então tá bom. Eu olho para a minha vida, descubro que de vez em quando eu esqueço de quem eu devo ser, me nivelo por baixo, sou um ser humano qualquer, ajo de qualquer jeito, trato mal as pessoas, me perco do equilíbrio, me distancio do referencial de bondade que eu quero viver. E aí, no momento que você reconhece isso, você assume sua verdade e você constrói uma atitude que possa restaurar o que você estragou, que possa consertar o que você machucou. Porque é luta. Não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é fácil. Não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos. Tanto é que você se irrita com facilidade toda vez que alguém aponta um defeito seu. Não é verdade? É ruim mesmo. Alguém olhar para você e dizer, você faz isso mal, ou te ofender. Mas é horrível quando a gente está aprendendo alguma coisa, não é verdade? Quando você está num processo de aprendizado e o outro vem e desmoraliza o pouco que você já sabe. Ah, só isso que você sabe? É horrível. Toda vez que alguém toca na nossa fragilidade, é natural que a gente reaja com sofrimento. Agora, você não pode fugir disso. Se você tem dificuldades de ouvir os defeitos que você tem pela voz do outro, tenha coragem de ouvir pela sua voz. Olhe para você mesmo, não tenha medo disso. É você, é sua verdade, é seu projeto. Você não é outro. Por mais esforço que você fizer, você não vai ser outra pessoa. Por mais plástica que você faça, por mais que você queira mudar o seu rosto, o seu corpo, você não vai ser outra pessoa. A sua essência está aí, com defeitos, com possibilidades. Agora, a partir do que você é, pode nascer um ser humano grande. Isso não tenho dúvida. Quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso? Quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes e ficaram bonitos e ficaram viçosos no jardim humano. Por quê? Porque não tiveram coragem, não tiveram medo de ouvir pela própria voz os piores defeitos que têm.